Olá, sou Alexandre Silvério, Chief Investment Officer e sócio da Azequest, e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o desempenho dos nossos fundos e o cenário de mercado no mês de outubro de 2017. O mês de outubro foi um mês extremamente volátil, com dois períodos bastante distintos. Até meados do mês, o mercado continuou com uma tendência bastante positiva, e a partir da segunda quinzena do mês de outubro, principalmente em função de um cenário externo em que o dólar ganhou bastante força em relação às moedas dos países emergentes, entre eles o real, a gente teve um mercado aqui no Brasil bastante mais complicado, bastante mais difícil para as nossas estratégias e para os gestores em geral. O cenário externo, na minha opinião, continua bastante positivo quando a gente olha os dados macroeconômicos das principais economias, bem como também o desempenho da própria economia chinesa. O mês de outubro foi um mês importante, com confirmações muito significativas para a economia chinesa, e nesse sentido o nosso otimismo permanece de que o cenário global será um cenário positivo para mercados emergentes. Porém, a grande dúvida do mês de outubro, que acabou impactando o cenário para as moedas, foi em relação à nomeação do Fed e como esse Fed, que é o Banco Central americano, irá reagir aos dados da economia americana. No final do mês, o presidente Trump finalmente anunciou o novo presidente do Fed a partir de fevereiro do ano que vem, alguém que o mercado considera extremamente uma pessoa de continuidade em relação ao que já vem sendo feito, que é o Jerome Powell, e nesse sentido o mercado acabou se acalmando. De qualquer forma, o real sofreu bastante ao longo do mês de outubro, foi um mês que o real teve o seu pior desempenho desde maio, ele desvalorizou 3,5%, chegou a estar muito próximo do 3,30%. As curvas de juros, principalmente as curvas de juros de longo prazo, também tiveram um grande incremento, ou seja, teve uma aceleração na inclinação das curvas de longo prazo das taxas de juros no Brasil, o que sem dúvida alguma não foi o padrão dos meses anteriores e também prejudicou o desempenho dos ativos brasileiros. Em relação aos dados da economia brasileira, eu queria destacar que outubro foi o primeiro mês que alguns dados, principalmente de atividade, vieram um pouco mais fraco do que o esperado. Isso não muda, na nossa percepção aqui da Azequest, a perspectiva em relação à recuperação da economia brasileira. A gente mantém uma expectativa de que o PIB de 2017 vai fechar em 0,7% e o PIB de 2018 vai se reacelerar de forma bastante significativa, com a projeção oficial de 2,7%, podendo até ser um pouco melhor dependendo do nível de investimento que a gente vai ter ao longo de 2018. Nesse sentido, as estratégias dos nossos fundos continuaram visando um cenário construtivo. Em relação ao cenário político, o mês de outubro foi marcado pela votação da segunda denúncia em relação ao presidente Temer. Foi um mês que essa votação ocupou grande parte da articulação política. E após a votação na Câmara dessa segunda denúncia, o mercado se decepcionou em relação à velocidade que a administração federal vem implementando sobre a discussão da tão esperada reforma da Previdência. A situação fiscal do Brasil é bastante conhecida de todos nós e a reforma da Previdência é, sem dúvida alguma, uma reforma extremamente importante para que a gente consiga estabilizar a situação fiscal, a relação dívida-PIB de longo prazo. E nesse sentido, as articulações das últimas semanas do mês de outubro e principalmente nessa entrada do mês de novembro serão fundamentais para a gente perceber se ainda haverá tempo hábil durante o ano de 2017 para que o governo implemente essa reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência, mesmo que seja tímida, será muito importante para que o mercado se convença de que a trajetória em relação às reformas segue muito firme e, nesse aspecto, retome algum tipo de otimismo em relação a isso. Voltando para a nossa estratégia dos nossos fundos, a gente manteve a nossa estratégia de um cenário mais construtivo, principalmente acreditando que esse cenário de queda de taxa de juros que permanece muito claro na nossa cabeça, o Banco Central continuará caindo juros na próxima reunião. Devemos encerrar o ano de 2017 com uma Selic a 7%. E a gente ainda não descarta a possibilidade de que no início do ano que vem o Banco Central continue reduzindo a taxa de juros, podendo até mesmo chegar a 6,5% no primeiro trimestre do ano que vem. Esse cenário de taxa de juros baixa, recuperação econômica, como eu já citei, e principalmente a possibilidade de alguma melhora fiscal
traz, na nossa opinião, juntamente com um cenário externo positivo, um cenário que ainda vale a pena continuar sendo construtivo nas nossas estratégias de todos os nossos fundos. Em relação ao desempenho dos nossos fundos no mês de outubro, nossos fundos mais arriscados, aqueles fundos de maior volatilidade, principalmente os nossos fundos multimercado, tiveram, em função dessa segunda quinzena mais difícil para os mercados, um desempenho aquém da nossa trajetória ao longo do ano e da nossa expectativa de rentabilidade. O Quest Multi, nosso fundo multimercado macro, caiu 0,4% no mês, mas acumulou nos últimos 3 meses um retorno de quase 170% do CDI, mostrando que ele continua tendo uma performance de médio e longo prazo bastante interessante. O nosso fundo Quest Total Return, o nosso long short mais agressivo, rendeu 70% do CDI no mês de outubro e acumula 300% do CDI nos últimos 3 meses. E a grande vantagem da nossa prateleira de produtos bastante diversificada hoje na Quest é que os nossos produtos mais conservadores, aqueles produtos em que o cliente tem uma menor propensão a risco, ou seja, que é um produto que busca uma rentabilidade com um risco menor, o nosso fundo de crédito, por exemplo, o AZQuest LUT, teve uma rentabilidade de 104% do CDI, mantendo seu padrão de rentabilidade, no ano acumula 107% do CDI. E finalmente, o nosso fundo de arbitragem, o nosso fundo AZQuest Legan Low Vol, que teve mais um mês muito bom, 105% do CDI, absolutamente dentro da sua expectativa de retorno, e acumula no ano excelentes 116% do CDI. Por esse mês é isso, gostaria de agradecer mais uma vez e aguardo vocês no novo vídeo da AZQuest. Muito obrigado.